ou uma excelente tarde, ou uma excelente manhã, dependendo do horário que vocês vão assistir essa palestra online, né? Muito grata pelo convite da casa tão querida ao meu coração, para a gente poder fazer esse estudo, né? Mesmo em época de pandemia, que a gente possa realmente estar unindo os nossos corações, afastados fisicamente, mas o coração unido em felicidade, porque a gente está podendo ainda estudar o Evangelho, a gente ainda pode se encontrar virtualmente, termos a gratidão, né, por esse momento tão especial que a gente está passando, que nos chama às reflexões, que nos convida ao autoconhecimento, que também nos oportuniza as experiências que vão trazer para a gente maiores conquistas espirituais e morais para cada um de nós. Então, é uma oportunidade bendita que todos nós temos para nos refletirmos em relação ao Evangelho e à prática desse Evangelho e da doutrina que nós tanto queremos bem, né, o nosso coração, que a gente quer realmente seguir. Então, a gente crê que esse momento que estamos vivenciando enquanto humanidade é um momento que traz para cada um de nós a chance, né, em várias experiências que temos, aquelas pessoas que vão ter experiências mais dolorosas, inclusive desencarnando, pessoas que terão experiências dolorosas com pessoas queridas, né, com corações amados, também partindo para a pátria espiritual, e aqueles que vão ficando com mais ou menos intensidade de dor, mas a todos nós dada oportunidade, segundo os nossos méritos, para que a gente realmente consiga evoluir do ponto de vista espiritual, porque o que nos importa realmente é a questão espiritual. Então, que a gente possa, nós que temos a bênção de termos a doutrina espírita para nos acalentar, para nos consolar, para fazer, né, na nossa vida uma diferença realmente de suavizar o jugo, né, e de tirar o peso do fardo, como Jesus nos disse, que a gente possa realmente utilizar dessa ferramenta tão importante que é a doutrina para nos motivar a mantermos a fé e a mantermos também a confiança que Jesus está no leme, Jesus é quem dirige essa nau que chama-se planeta Terra e que ele sabe perfeitamente tudo o que precisa ser feito para garantir a nossa evolução, mesmo que às vezes a experiência seja dolorosa, seja desagradável, mas que possa ter como princípio fundamental a oportunidade bendita para a nossa evolução. Então, que a gente possa aproveitar, dentro das nossas limitações, obviamente, essas oportunidades e que a gente possa lograr, né, ao fim dessa romagem terrena, seja agora, seja daqui a um tempo, ninguém está com pressa, né, já dizia o Chico, mas a gente precisa entender que em algum momento a hora chega para todos nós, que a gente possa, aqui até a página que a gente vai trabalhar, Emmanuel fala para a gente que é o meirinho, né, o meirinho da morte uma vez chega, em algum momento vai chegar, e sabendo que em algum momento voltaremos para casa, que é a pátria espiritual, a gente possa ser colhido por esse fenômeno de forma mais equilibrada, de forma mais tranquila. Então, hoje a gente vai fazer o estudo da página que está lá no livro Religião dos Espíritos. Eu tenho a edição mais antiga, que é essa que está, não tão antiga, né, intermediária, que é essa que está na nossa página de capa, a lição Herança. Tá? Então, ela é da reunião pública de 13 de março de 1959. O comentário da questão foi publicado na questão número 264. Então, eu vou ler para a gente poder saber do que se trata, e daí a gente faz as nossas considerações. Então, diz Emmanuel, né, no livro Religião dos Espíritos, na mensagem sobre a herança. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergôteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeastes. Nos pais irracíveis e intolerantes recebem os parceiros de outras eras, com os quais te acompliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduzas o passo à quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma,
surpreendes a mulher que viciastes à distância, que obrigações veneráveis, que viciastes à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhes restaures, no espírito, a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras, de novo, aquelas mesmas criaturas que atirastes ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te, em sacrifício incessante, a escada do reajuste. Nos empeços da vida social, dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir, no santuário das próprias forças, o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Herdamos, assim, de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te, a cada dia, de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te, em conta, tudo aquilo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios, que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas, por vera propriedade, os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão a tua alma a descida na treva ou a glória imortal na divina ascensão. Então, Emmanuel nos traz essa página e ele fala exatamente de questões que às vezes ficam um pouco confusas quando a gente faz essa reflexão sobre sermos herdeiros de nós mesmos. Então, muitas das vezes a gente fala, eu só vou tirar aqui, me puxar aqui para o lado, aí vou me mudando de vez em quando, porque eu estou aprendendo a lidar com a tecnologia, e aí às vezes eu tenho essa dificuldade de saber para onde que eu olho na tela, né? Onde é que está a câmera, a gente meio que se perde um pouco. Eu peço a caridade de vocês para com a sua irmã aqui, mas a gente sabe que importa mais a intenção, né? E a forma a gente vai dando um jeitinho. Bom, então Emmanuel fala para a gente, quando a gente fala sobre essa questão da nossa herança de nós mesmos, muitas das vezes vem na mente da gente a lei de causa e efeito, né? Então, para cada causa, eu tenho um efeito em igual intensidade, mas em sentido oposto. E aí, isso remonta, essa lei de causa e efeito, a terceira lei de Newton, é uma lei física, né? Como está aqui representada nas bolinhas, né? naquele aparato que existe, que quando você puxa uma bolinha e ela bate aqui, a outra, a bolinha seguinte, lá na outra ponta, vai reverter numa resposta, e assim a gente tem um movimento de pêndulo aí durante um bom tempo, até a força se dissipar. Mas no Espiritismo, a gente não fala em lei de causa e efeito. A gente fala em lei de ação e reação. Por quê? Porque no Espiritismo, a gente leva em conta, e nas leis de Deus é levado em conta, uma coisa que apenas a lei física não considera, que é o livre-arbítrio. Então, quando a gente tem uma causa, né, ruim de uma dívida que a gente contraiu perante a lei de Deus, porque procedemos mal em algum momento, nós geramos uma força, né, geramos um impacto, uma vibração, algo que vai mexer com as tessituras do nosso perispírito e com a psicosfera ao redor de nós. E se a gente faz, então, um mau proceder, a gente precisa fazer um movimento em prol de nos reabilitarmos perante a lei. Na lei apenas de causa e efeito, então, se eu matei alguém, eu terei que ser assassinado. Se eu
roubei alguém, eu terei que ser, em algum momento, destituído das minhas posses. Né? Através de, se eu atraiçoei, eu terei que ser atraiçoado. É a lei de Talião, né? Que se faz e que se paga. Que é um pensamento que leva em consideração algumas coisas da lei de justiça, mas não leva a cabo a perfeição de Deus. Porque Deus, além de ser absolutamente justo, né? Então tudo que nos atinge... Deixa eu só sair daqui de novo, peraí. Lá vou eu de novo para cima. Além de Deus ser absolutamente justo, a gente tem que entender que Deus é a absoluta e perfeita e infinitamente bom, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de lidar. A gente normalmente é muito justo, tem a nossa noção de justiça, mas a gente não tempera a justiça com afeição, com bondade, né, com carinho, com complacência. Normalmente o que a gente faz é a justiça aplicada de uma forma apenas punitiva. Então, nós ainda estamos, com muitas das vezes nas nossas reflexões, pensando na questão da punição, do pecador, né, do pecado, dessas questões que vão trazer para a gente uma justiça ainda falha, porque ela não permite a reabilitação. Na maioria das vezes, a gente quer só se livrar daquela pessoa ou daquela situação que nos constrange, porque está sendo mal feita, né? Foi um mal feito. Mas a gente não pensa na reabilitação, principalmente da pessoa que cometeu o erro. Né? Então, a gente viu isso recentemente, quando nós, por exemplo, vamos estudar o caso, vamos pensar no caso que aconteceu recentemente de um transexual que veio na mídia, né? Isso fez uma situação muito, muito escandalosa na sociedade atual, foi esse ano, quando o médico conceituado foi a uma penitenciária e entrevistar para avaliar as questões da situação das pessoas transexuais na população carcerária, porque existem, e ele foi falar sobre isso. E aí, ao entrevistar uma das pessoas, né, que são transexuais, essa pessoa fala que está na cadeia já há muito tempo e que nunca recebeu uma visita. Todos vocês devem lembrar do caso. E o médico que não sabe, ele trabalha nisso há muitos anos, ele não sabe o crime que cada pessoa cometeu. Porque para a pessoa estar na cadeia há tanto tempo, ela não está ali porque ela foi uma pessoa, né, idônea, honesta, a credora das melhores considerações. Não, ninguém quer dizer, pouquíssimos casos, né, são injustamente colocados na cadeia. Quando a pessoa está lá cumprindo uma pena, porque ela fez alguma coisa que realmente ofendeu a lei, né? E ele ele sempre pautou, desde a década de 80, quando ele começou a fazer esse trabalho, ele sempre disse, e eu sei porque eu li os livros dele, que ele nunca perguntou qual é o crime que cada um fez para que ele não acabasse se colocando numa situação de juiz. Ele mesmo falou isso depois. Ele é juiz, ele é médico, ele não é juiz. Então, quando essa pessoa diz que está há 3 anos sem receber uma única visita, ele fala: que solidão, né, minha filha? E abre os braços e dá um abraço. Isso fez uma comoção enorme, as pessoas se mobilizaram, mexeu nos refolhos de todos nós, porque a gente sabe o que é solidão. Todos nós temos uma solidão que, às vezes, se impõe de uma forma mais dura, às vezes a gente passa momentos que a gente se sente melhor, mas todos nós temos uma solidão dentro de nós e podemos, então, entender e vibrar naquele momento em que foi passado a questão desse abraço. E aí a sociedade, ao enxergar aquela criatura, resolveu, então, tentar minorar aquele sofrimento. E aí essa pessoa recebeu um monte de mensagens, um monte de carinho, várias cartas, abriram uma vaquinha online para poder ajudar a pagar um advogado para ajudar no caso dessa pessoa, sem saberem iniciativas tomadas por conta própria. O médico não pediu que ninguém fizesse isso. Foi da consciência de cada um. E aí as pessoas se mobilizaram. 2 ou 3 dias depois surgiu a notícia de por que esse indivíduo estava na cadeia. Essa pessoa havia estuprado, matado e esquartejado uma criança de 10 anos de idade. Um crime horrendo, para o qual realmente
é necessário o rigor da lei. Uma pessoa que comete pedofilia deve realmente ser afastada do convívio social, porque ela tem um desvio que precisa ser tratado, mas tratado longe do convívio da sociedade. Mas precisa ser tratado, né? E a partir daí houve toda uma movimentação contrária das pessoas querendo que essa mulher trans fosse morta dentro da cadeia, todo mundo, a partir de então, xingando o médico, e ele vem a público dizer, sou médico, não sou juiz. E aí gerou entre nós, né, no grupo que eu participo, para a gente poder conversar, no grupo de mocidade que a gente orienta, a seguinte questão. Quando você entra numa cadeia, né, para evangelizar, você escolhe quem você vai evangelizar, vamos lembrar de Jesus. Né? Jesus, lá nos livros que a gente tem, se eu não me engano, acho que é Caminhos de Luz, não sei se é de Emmanuel ou de Manuel Filomeno de Miranda, eu não anotei na minha cola, não vou me lembrar mesmo. Mas tem uma passagem que conta que Jesus, quando era criança, Maria entrou em casa quer dizer, Maria estava em casa e foi procurar Jesus para poder servir o almoço. E Jesus não estava em casa. Ela falou, deve estar na oficina, né, na carpintaria com o pai. Foi até lá e achou José sozinho. Então ela pergunta, cadê Jesus? José fala, olha, não está aqui. Eles acharam estranho, porque Jesus, gente, a gente tem que entender que na época que Jesus nasceu, Jesus era o esquisito da vila. Jesus era aquela criança que não gostava de brigar, que não tinha ódio dos romanos. Ao contrário, achava que os romanos eram seus irmãos em fé, né, em humanidade. Em fé não, em humanidade. Jesus era aquela criança que não tinha preconceitos. E, então, obviamente, ele era o garoto esquisito, né? Aquele garoto que não batia muito bem. Como é que pode não querer pegar um galho no chão e ficar se batendo com outra criança brincando de luta? Né? Como é que ele pode não gostar disso? Ele é estranho. Então, eles obviamente sabiam que Jesus dificilmente estaria na casa de algum vizinho, brincando com outros coleguinhas, porque os coleguinhas não gostavam de Jesus. A verdade é essa. E aí, José e Maria, então, saem, né, da carpintaria para procurar o filho. Afinal de contas, eles já sabiam que eles estavam, né, guardiões do Messias. Então, não era pouca a responsabilidade deles. E eles acham Jesus na estrada, né, próximo da casa, conversando com um adulto, com um homem. E quando eles se aproximam um pouco mais, Maria para, bota a mão em José e fala, meu amor, aquele ali que está aí, aquele homem que está ali conversando com Jesus, não é o pior assassino de Jerusalém? E era o pior assassino de Jerusalém que estava conversando com Jesus. E aí os dois param, né? Ficam naquela indecisão, se aproximam, se não se aproximam, o que eles fazem, e aí José tem a brilhante ideia. Vai lá e chama Jesus para casa, porque está na hora do almoço. Maria olha para o marido, provavelmente, né, com caridade, e diz para o esposo, se eu for lá agora e chamar o nosso filho, conhecendo Jesus como a gente conhece, para ele vir almoçar, o que você acha que ele vai fazer? Né? No mínimo, vai convidar o pior assassino de Jerusalém para ir à nossa casa partilhar o pão. Porque esse é Jesus. Esse é o exemplo de Jesus desde criança. O autor do livro não conta, não sei se é Emmanuel ou Manuel Filomeno, mas enfim, ele não conta a idade de Jesus, mas diz que Jesus era criança, então provavelmente menos de 12 anos. E aí, os dois ficam aguardando Jesus terminar a conversa com aquele homem, o homem o abraça e segue seu caminho, e Jesus volta feliz e saltitante para casa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então imagina o desafio de educar o Messias, educar o governador espiritual do planeta. Porque para a gente que vai educar os nossos filhos é fácil, né? Ai, filhotinho, não pode negar de dividir os brinquedos com os amiguinhos, né? Você não pode ser egoísta. Ai, meu filho, você não pode ser mal criado, tem que ter respeito aos idosos. Maria e José iam dizer o quê para o menino Jesus? Ai, Jesus, tem que escolher para quem você vai fazer caridade. Não pode fazer caridade para qualquer um. Afinal de contas, né, somos pessoas que já são mal vistas dentro da comunidade.
embora credores da mais alta consideração de todo mundo. Por isso que a galera da vila suportava Jesus, né? Lá em Belém. Belém não, Jerusalém. E aí o que acontece? Nazaré, né? Na verdade, que era onde ele também viveu. E aí você tem, aliás, por onde Jesus passou, coitadinho, era difícil conseguir amigos da época em função dessas questões, porque Jesus não fazia distinção entre ninguém. E aí a gente se pergunta hoje, a gente vai olhar para esse indivíduo que foi uma pessoa que cometeu um erro terrível, ninguém aqui está dizendo para passar a mão na cabeça de ninguém, mas Deus é justo. Nós, Chico Xavier costumava dizer isso também para a gente, que o criminoso é aquele que foi descoberto. Todos nós, é aquele de nós todos que foi descoberto no seu erro. Todos nós temos questões a resolver. Pode ser que nessa vida você esteja, como eu também estou, com a graça de Deus, sem cometer erros mais graves. A gente comete um errozinho aqui, outro errozinho ali, mas nada tão grave que ofenda a ponto de você cometer um assassinato, você fazer um abuso sexual, você fazer algo que seja muito grave. Mas todos nós temos questões com a lei nessa vida, questões menores. Mas se a gente for olhar o nosso passado, ninguém aqui está isento de erro. E quando eu falo ninguém aqui, eu estou falando dos mais de 7 bilhões de seres encarnados no planeta e mais a renca que existe de desencarnado, que não é brincadeira, e que estamos todos aqui em convulsões tentando achar uma forma da gente se redimir com a lei. Então, sejamos encarnados ou desencarnados, todos nós temos questões a tratar. O único que não tem é Jesus, porque ele já chegou à esfera crística. Então, mesmo os espíritos, né, que estão aí em evolução, que já chegaram na fase de espíritos felizes, só esses já conseguiram resolver os seus problemas. Mas esses espíritos felizes não habitam o planeta de provas e expiações. Eles vêm até aqui em missão para ajudar o Cristo, mas eles não convivem, né, não moram aqui. Então, quem mora aqui, quem reside nesse planeta e está aqui há alguns milhares de anos, como todos nós, estamos aqui há muitos milhares de anos, encarnando e desencarnando em vários corpos, em vários países, em vários credos. Hoje nos encontramos, enquanto espíritas, encarnados numa missão, porque a gente já expiou e já se acertou com bastante dos crimes passados. Mas a gente já teve na situação que hoje essa transexual está. Não como transexuais, porque no passado um indivíduo que se assumisse assim provavelmente seria morto na sociedade ocidental. No Oriente, não, mas no ocidental, sim. Mas nós também já cometemos crimes terríveis. Quem de nós pode dizer que com certeza não participou de morticínios, de genocídios que foram praticados na história da humanidade em uma encarnação pregressa? Não dá para saber. Provavelmente sim. Talvez não há pouco tempo, mas há, 3.000 anos atrás, é provável que a gente tenha participado de coisas horrorosas. Graças a Deus, a misericórdia, a justiça e a oportunidade que todos nós temos oportunidade de nos melhorarmos. Nós aproveitamos essas oportunidades e hoje estamos aqui, com o coração refeito, né, a consciência mais tranquila, não totalmente, mas mais tranquila, o coração refeito, pleno de esperança, porque a gente sabe que está no caminho da trilha evolutiva. A gente está aqui buscando semear novas sementes para que a gente possa colher, como disse aqui Emmanuel, colher situações que nos levem à glória imortal da divina ascensão. Estamos em ascensão. Pouquinho de cada vez, mas estamos em ascensão. Já sentimos a falta de Jesus, já queremos estar ligados ao bem, já temos a consciência, pelo menos a consciência dos erros que cometemos, porque tendo consciência e a gente se incomoda, isso já nos avisa, já nos alerta que a gente já tem pelo menos aquele senso, o primeiro passo foi dado, o erro te incomoda. Então, se o erro te incomoda como o erro quando eu pratico me incomoda, significa que a gente já deu o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Pedir desculpas e o terceiro. Reconhecer é o primeiro passo, pedir desculpas o segundo, arrepender-se verdadeiramente é o segundo e resgatar é o terceiro. E como é que a gente resgata? Através de 1000 ferramentas disponíveis.
A justiça divina sempre nos convida a reparar os erros com trabalho, com amor, com utilidade para nós e para os outros. Principalmente servindo a outros, nos tornando úteis aos outros, é que a gente vai conseguir reparar as nossas faltas. E as expiações, elas podem ser feitas tranquilamente com o Chico costumava dizer que a gente evolui através da desidratação, né, perdendo água. Você pode evoluir, né, e se reparar e se reabilitar, perdendo água através do suor do seu trabalho, ou você pode evoluir desidratando, perdendo água através das lágrimas do sofrimento. Então, é possível que a gente possa resolver todos os nossos problemas com trabalho, com amor, com dedicação ao próximo e a Deus. Mas a maioria de nós ainda tem um tipo de personalidade em que a gente só vai poder sentir a mente e a consciência aplacada quando a gente sofre. Então, a maioria de nós pede provas que nos conduzam ao sofrimento, em vez de pedir provas que nos conduzam ao trabalho, né? E esse sofrimento acaba sendo útil também, porque Deus, como é justo e bom, ele sempre nos auxilia. Então, o que a gente quer dizer daí? Essa pessoa que está já na cadeia e que já está, né, devidamente afastada do convívio da sociedade, para que ela não incorra em novos erros, é uma pessoa que até a própria situação de encarceramento é bom para ela. Ela desperdiçou a oportunidade que teve nessa encarnação, afinal de contas, ninguém reencarna para fazer o erro, ninguém reencarna para falhar. A gente sempre reencarna com planos maravilhosos para o nosso futuro, para a nossa melhoria. Só que a gente tem tendências, e essas tendências podem, se a gente não sabe cuidar delas, nos agravar a situação. Foi o caso dessa e de tantas outras criaturas, mas dessa que a gente está falando. Obrigatoriamente, essa pessoa vai ter que se reaver com a família que destruiu, com aquele indivíduo que foi assassinado de forma tão cruel, de forma tão violenta, vai ter que se acertar com a lei, vai ter que se acertar consigo mesmo, entende? Então, não cabe a nós apenas apontarmos os dedos. A gente precisa, sim, ser enérgico, firmes nessa questão do afastamento, mas a gente precisa propiciar ao indivíduo a capacidade de se reconciliar, se reabilitar. Afastado do convívio social, existem casos em que realmente é necessário, é fundamental o afastamento e encarceramento do indivíduo. Não há necessidade que ele sofra situações de tortura, situações de privação dos direitos humanos básicos, isso realmente não é necessário. Nós, enquanto sociedade, não podemos admitir as práticas que a gente vê hoje no sistema carcerário do nosso país. Mas, enfim, isso seria um outro estudo que a gente teria que falar sobre caridade. Mas caridade do ponto de vista coletivo. Mas todos nós podemos exercer a caridade e fazer uma prece para que esse coração que já está começando a amolecer por conta, né, da solidão, possa ser tocado de uma forma mais pungente para que aquela mente desperte, que ele possa ser útil da medida que ele puder ser útil, esse indivíduo possa ser útil na medida das suas forças, e que ao desencarnar consiga fazer, né, uma boa reabilitação também no plano espiritual, traçando novos objetivos para que na próxima encarnação, já na próxima, ele possa tentar reverter e restaurar a lei de Deus a todos os erros que ele tem praticado, esse especificamente, que provavelmente vai levar alguns séculos para que ele consiga o perdão e o auto-perdão, né? O perdão das vítimas e o auto-perdão de si mesmo. Mas a gente tem que entender que Deus é justo. E Deus não vai permitir que a um espírito seja dada uma prova que não seja capaz de ser consolado. Mas, como a gente falou, existe a ação e a reação. Numa próxima encarnação, esse indivíduo não precisa nascer uma criança que vai sofrer pedofilia, que vai ser abusado sexualmente. E pode fazer esse resgate de uma outra forma. E olha que a gente está falando de um dos crimes mais hediondos que pode existir dentro da nossa coletividade enquanto humanos. Então é importante que a gente entenda, nós herdaremos de nós mesmos. E Deus é justo. Ele sabe aplicar a sua lei, temperando-a com bondade. Nós ainda temos muito a aprender. Então, que a gente não se arvore, né, em juiz, em julgar o outro
e em fechar a outra a possibilidade do restabelecimento, dentro, obviamente, das questões legais. Então, novamente, nós não estamos aqui falando em passar a mão na cabeça de indivíduos que são criminosos. Não é acobertar o erro. A gente está falando em reabilitação, em despertar essa consciência, em auxiliar esse indivíduo para que ele possa sair do lamaçal onde ele se encontra. Porque no passado, cada um de nós teve a mão estendida por outro para que a gente pudesse sair do lamaçal em que a gente se encontrava. E hoje estamos aqui, agora também na possibilidade de, pelo menos com as nossas preces, estendermos a nossa mão para tantos e tantos, não só os indivíduos que causam, né, esse tipo de crime, mas tantos outros crimes que estão aí, inclusive aqueles que não são punidos pela sociedade, que a gente possa também hoje estender a nossa mão, pelo menos a nossa caridade, um pensamento positivo, para que aquele indivíduo possa ter oportunidade, seja agradável ou desagradável, para que ele, acho que seja aquela que é adequada ao caso dele, e que só quem sabe é Deus e a espiritualidade que o acompanha, a espiritualidade amiga, o mentor espiritual, porque essa pessoa tem um mentor espiritual, como todos os outros. Todos nós somos filhos de Deus e Deus, por ser justo e infinitamente bom, deseja o bem de cada um de nós e ama a cada um de nós da mesma forma. É difícil, às vezes, a gente pensar isso. Aliás, quando eu falei isso para a mocidade, a gente fala, não, que é isso? Mas é assim, Deus te ama da mesma forma que ama o pedófilo, da mesma forma que ama o criminoso, da mesma forma que Deus ama o santo. Jesus mesmo, na parábola do filho pródigo, diz que haverá mais júbilo no céu pela conversão de um ímpio do que pela chegada de um santo. Porque o santo já trilhou aquilo, para ele é natural. Agora, converter um que está, né, misturado, né, nessa questão, ainda vibrando de forma muito material, muito negativa, aí isso sim é uma vitória para toda a humanidade. Né? Toda a humanidade se beneficia quando as pessoas começam a fazer essas experiências que a gente está fazendo agora, de se sair um pouco do nosso umbigo e começar a olhar os vizinhos, começar a olhar os outros, a pensar nas outras pessoas, a nos voltarmos para Deus. Então, essa é a questão que Emmanuel fala para a gente, né, quando ele fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. A justiça de Deus se aplica, e Deus não precisa tanto assim que a gente condene os outros. Né? Deus tem mecanismos os mais variados possíveis para nos fazer retornar ao convívio com a lei, né? Para a gente poder redimir. E muitas das vezes esse passo pode ser feito de forma harmônica, de forma a conseguir exemplos, de conseguir obras que realmente vão beneficiar aos outros através da nossa expiação. Né? Então, a gente pode expiar os erros não só com dor e sofrimento, a gente pode expiar, sim, com trabalho, com boa vontade, com dedicação. Né? E essa dedicação pode fazer com que a gente, então, consiga, como disse João, né? O amor cobre a multidão de pecados. E na lei de ação e reação, a gente tem a possibilidade de interferir com o livre-arbítrio. Né? Então, o indivíduo ele pode modificar e escolher, desde que tenha mérito para isso, né? Escolher o tipo de prova que vai passar, o tipo de expiação que vai precisar desenvolver, e mesmo encarnado, ele pode mudar o curso disso. Né? Existem vários casos falando a respeito, mas a gente precisa entender essa questão. E aí eu tive assistindo uma palestra do André Ruiz há um tempo atrás, na internet, e ele contava um caso que cabe bem nessa nossa reflexão da história aqui, da página aqui do Emmanuel. Um casal muito jovem, na década de 60, foi a Uberaba, eram espíritas, né, e foram a Uberaba iniciados no espiritismo. Procuraram o Chico para poder ter um esclarecimento do sofrimento que eles estavam passando. Casal jovem, casado há pouco tempo, tiveram o primeiro filhinho, e no curso, né, da gravidez, a mulher descobre, até para fazer o pré-natal, ela descobre um câncer de mama, e nessa época não tínhamos os recursos que temos hoje para tratar precocemente. Então, o que aconteceu? Ela teve que fazer a extração, a retirada das duas mamas. E aí o bebezinho nasceu,
né, conseguiu nascer e tudo mais, e eles estavam sofrendo muito, porque ela não podia amamentá-lo, e se hoje a gente acha em qualquer farmácia leite, né, adaptado para cada necessidade de um recém-nascido cuja mãe não possa amamentar, naquela época não era assim. Só existia uma marca e era caríssimo, e não era tão fácil de ser encontrado. E aí eles foram a Uberaba para poder entender, né, buscar com o Chico uma explicação para esse problema, para que eles pudessem alcançar a resignação, né? Porque a resignação ela é uma forma da gente lidar melhor com o que a gente passa. E às vezes a gente precisa de esclarecimento para poder chegar a essa resignação. Então, Chico, quando esse casal finalmente consegue chegar a Chico, ele olha para os dois e começa a narrar o porquê daquela expiação. E aí Chico conta para o casal que na Espanha, no século XVI, então 1500 e alguma coisa, aquela moça também estava encarnada na forma feminina e ela era uma mulher muito bonita, tanto de rosto quanto de corpo. E o rapaz, que também na época era encarnado como um homem, se apaixonou dela e os dois começaram um relacionamento numa vila na Espanha. E ele percebeu que, por conta da beleza dela, eles poderiam tirar partido disso, ganhando dinheiro, explorando a beleza dela. De que forma? Ele procurou uma taberna, né, que era o equivalente a um bar, né, que a gente tem hoje, e conversou com o taberneiro de lá para que ela pudesse se apresentar dançando. E o taberneiro perguntou qual seria a novidade, porque ele já tinha lá um monte de meninas que dançavam e depois faziam, né, os serviços sexuais, se prostituindo. Então, o jovem falou, não, o que vai acontecer é que ela, no final da dança, ela pode mostrar os seios, que era uma coisa inédita. E aí o taverneiro falou, opa, aí é uma novidade, uma coisa que ninguém faz. Traz que a gente vai, né, começar a fazer os shows. Né? Então, essa moça, conivente com o acordo, ela também aceitou, começa a fazer esses espetáculos de dança e, ao final, ela tira o véu que cobria os seios e botava os seios à mostras. O que, naquela época, em 1500, que não se via nem o calcanhar das mulheres, ver um seio desnudo era uma coisa absolutamente erótica. Então, não havia só a questão de mostrar os seios, excitava os homens que estavam ali, que acabavam bebendo mais, né, por conta da excitação, e muitos daqueles homens que às vezes iam ali só para conversar um pouco, por conta do show dela, acabaram sendo aliciados por conta da vibração do lugar, por uma série de questões e pelo próprio livre-arbítrio, a cometerem uma série de situações. O taberneiro começou a contratar, a trazer mais mulheres para a taberna, e eles ganharam muito dinheiro com isso, né? Estimulando prostituição, estimulando o consumo de bebida alcoólica e entre aspas, pornografia, porque perto do que a gente tem hoje, né, desnudar o seio parece até bobagem, mas em 1500 não era. E aí o que acontece? Esse grupo, né, desencarna e eles passam aí algumas coisas, lembra, nós estamos falando de 1970, na década de 70, esse grupo vem, né, se instruindo, evoluindo, trabalhando, até que chega 400 anos depois a possibilidade deles resgatarem esse erro. Então, ela, que usou de forma equivocada o atributo dos seios para poder, né, ganhar dinheiro à custa da ruína dos outros, vai perder esses órgãos para que ela possa dar valor a eles. E o homem, que na época foi quem ajudou a essa moça a derrocada, né, que a empurrou para baixo, agora era o companheiro que deveria dar a mão para puxá-la para cima, dando apoio, dando suporte para que ela pudesse passar por aquela provação, que foram os dois que construíram. E aí, nessa altura, o casal já estava chorando e a moça, então, se dirige a Chico, resignada, e aí, muito emocionada, ela fala para ele, mas Chico, eu entendo isso tudo e concordo, eu acho que a lei de Deus está perfeita, acho que essa realmente é a forma que vai me acalmar mesmo a consciência, eu tenho certeza que fui eu que pedi, então eu estou tocada demais sobre isso, mas tem uma dúvida ainda.
E o meu filho, né, que está sendo privado do leite materno, que não vai ter uma mãe que vai poder dar a ele a chance de ser alimentado, né, da forma como deveria. E aí Chico olha para ela e diz: minha filha, você esqueceu do taberneiro? Alguém se nutriu do seu pecado. Alguém agora será privado da nutrição por conta disso também. Então, a gente reforça: Deus é justo, Deus é bom, e tudo que vai acontecer conosco, a gente pode, na lei de causa e efeito, a gente vai, a hora que eu empurro um dominó, como está aí na figura, toda a fileira vai cair, invariavelmente. Mas na lei de ação e reação, eu posso interferir e impedir que a destruição continue acontecendo. Dando exemplo, trazendo uma forma de reflexão para a comunidade ou para as outras pessoas, trabalhando no bem, me esforçando para me voltar, né, para eu voltar a me redimir com a lei através do próximo, porque essa é a melhor forma da gente se redimir com a lei, através do serviço ao próximo, mas não é só servir maquinalmente, é a gente colocar o coração naquilo que a gente faz. Então, dessa forma, a gente consegue ver a justiça e todas as oportunidades que a gente tem para interferir de forma positiva na nossa vida e na vida dos outros. É claro que nós ainda trazemos uma série de questões que ainda são difíceis para nós, compulsões, vícios mentais, que ainda são difíceis para nós superarmos. Mas a gente já pode agir em outras áreas. Então, a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom, valorizar tudo aquilo que a gente tem de positivo na nossa vida, e as dificuldades que a gente está passando, interpretar como situações que são providenciais para que a gente possa evoluir. E da mesma forma que Emmanuel fala que a gente tem que reconhecer nos parentes, nos amigos, nos filhos e tudo mais, na situação social que você vive, uma herança daquilo que a gente vivenciou. Joana de Ângelos também nos aconselha a não sermos passivos. Não é assim, foi porque Deus quis, então eu fico quietinho, agradeço a Deus a oportunidade e me acomodo naquela situação. Me acomodo no sofrimento, me acomodo na dor. Não é isso. A gente sempre tem o tempo todo a espiritualidade, tanto nas obras básicas de Kardec, quanto na literatura, né, psicográfica que veio após, inclusive na Revista Espírita, que a gente recomenda fortemente, e os espíritas leem muito pouco, né, essas edições da Revista Espírita, que eu acho até que já tem PDF, é fácil da gente conseguir, toda uma evocação para o nosso protagonismo. Jesus fez isso no Evangelho. Quando a gente pega o Novo Testamento e vai olhar as falas do Cristo, todo o conselho de Jesus começa com o verbo no imperativo, ou seja, nos dando uma ordem para que a gente haja. Bata, procure, peça, brilhe, ajuda-te. Só depois a porta se abre, o pedido é atendido, o céu se move para te ajudar, mas só depois que você dá o primeiro passo. Então a gente precisa entender que a lei vai seguir o seu curso. A tendência do universo é o equilíbrio, sempre, porque Deus é o equilíbrio absoluto. Então a gente está, enquanto criaturas, né, feitas à imagem e a imagem de Deus, na verdade, essa imagem não é uma imagem antropomórfica. A nossa semelhança com Deus é o nosso potencial criativo. Nós também somos co-criadores com o Pai. Ganhamos isso de presente a mais, né? Porque Deus não se cansa de nos presentear o tempo todo com 1000 sutilezas que às vezes a gente nem dá valor. Quantos de nós agora não dá valor àquele abraço, àquele parente que você achava chato e nem queria visitar? Agora a gente fica contando nos dedos os dias para que esse isolamento social acabe e você possa ir na casa daquele seu parente chato, abraçar até doer, porque a gente está sentindo falta, porque a gente está constrangido a um momento de reflexão, de experiência que vai nos conduzir a uma melhora no final das contas. Então a gente herda da gente mesmo. Deixa eu tirar daqui de novo, peraí. Olha aí eu saindo do lugar. Vamos lá.
Tecnologia é um barato quando a gente aprende a lidar com ela. Ainda não sei lidar direito, não, mas quando a gente aprende a lidar, é muito legal. Então, se a gente pode escolher aquilo que a gente planta, tem aquela frase maravilhosa, né? Que eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo final, né? Fazer um novo desfecho. Final não existe porque nós somos eternos. Então, independente da encarnação que eu esteja, independente da história que eu esteja vivendo, ela vai continuar no além-túmulo, porque lá é a nossa casa. Né? Quando a gente está no momento evolutivo que nós estamos, quando a gente desencarna, a gente é considerado espírito errante, porque a gente não tem lugar certo para ficar. Uma hora a gente ainda está, né, numa hora no plano espiritual, outra hora eu sou constrangido a vir para o plano físico. Pode levar de alguns dias até alguns séculos para eu poder precisar reencarnar de novo. E aí isso tudo tem que ser pesado, é uma maravilha não existir tabela no plano espiritual. Cada caso, com todas as suas particularidades, é pesado, porque Deus tem um carinho imenso por cada um de nós, e os nossos irmãos mais velhos, dentre eles o Cristo, né, de Deus, e existem outros Cristos, né, existem outros espíritos superiores, existem espíritos que se comprometem com Jesus e que querem o bem à humanidade de uma forma geral, independente em que morada do Pai a gente está. Então, nós estamos, nesse momento, na morada Terra. E, por conta disso, a gente passa um período desencarnado, outro período encarnado. Quando a gente consegue evoluir, a gente passa a ser cidadão do plano espiritual. E aí não precisa mais reencarnar, porque a gente já está num nível de evolução que você só vai encarnar se você se comprometer a bem do próximo, né? E esse próximo pode ser um grupo familiar, pode ser uma sociedade que você encarna para poder dar um impulso, né? Como a gente viu aí em várias situações da nossa história. Espíritos que estão mais evoluídos, e como está acontecendo agora também, espíritos mais evoluídos que encarnam sem a menor necessidade, mas encarnam para nos ajudar, pelo simples prazer de poder contribuir com Deus na melhoria da obra, né? E Deus não tem sossego, né? Todo dia, Jesus já avisou para a gente, o Pai trabalha todo dia. Se o Pai trabalha, a gente tem que trabalhar também, porque Deus não tem sossego, a gente também vai ter, né, as nossas questões. Mas a gente descobre um prazer de estar fazendo a nossa contribuição, que o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que diz que a gente não faz ideia dos prazeres que nos esperam na condução do bem, né, que são infinitamente superiores, infinitamente mais gostosos da gente sentir. É aquela coisa que deve aquecer o coração. Quando a gente faz uma boa ação, que a gente reconhece que conseguiu fazer uma boa ação, a gente se sente quentinho por dentro. Né? Então, deve ser algo desse jeito, mas de uma sublimidade muito maior, à medida que a gente também vai se sensibilizando mais. Então, se a gente só pode colher aquilo que a gente planta, então que a nossa semeadura seja boa a partir de hoje. A gente ainda está colhendo os erros do passado, né? Mas que a gente possa nos conduzir nessa seara de forma útil, trazendo já que estava conversando isso outro dia com a colega chamada Fernanda Dias, que também é do movimento espírita aqui da região, e ela estava falando, a gente está privilegiado, porque a gente está dentro de casa, a gente está isolado com a nossa família, que são pessoas que a gente ama, a gente está com emprego ainda. Então, que a gente possa usar essa situação que a gente está, para que a gente justamente aproveite esse tempo para espalhar ainda mais a doutrina, para que a gente possa dar mais divulgação à doutrina e consolar os corações mesmo daqueles nossos irmãos que não creem, né? Sejam ateus, sejam de outras correntes filosóficas ou religiosas, que a gente possa também trazer uma postura mais positiva, essa coisa da gente estar motivado para a fé. Eu sei porque eu também passo por momentos em que a gente, né, dá aquela desanimada, a tristeza cresce em nós, mas que a gente possa estar ciente. Jesus está no leme e ele sabe comandar essa bagaça. Jesus já passou por inúmeras situações de transição planetária, porque desde que ele foi criado, porque Jesus foi criado igual a nós, simples, ignorante, mônada espiritual, aprendendo a juntar matéria, passando pela evolução anímica, passou pelo reino que nós estamos, que é o reino nominal, chegou à angelitude e hoje é espírito crístico.
cuja plasmagem mental consegue manter íntegra a matéria do planeta. Porque o universo é feito de matéria e intenção. As construções mentais do espírito, a vontade do espírito é que vai fazer a matéria se comportar como ele deseja. A gente começa a ver isso, e isso seria um estudo, seria um seminário para a gente conversar, mas é muito legal quando a gente começa a entender um pouquinho, né, do quanto Jesus é fantástico para cada um de nós. E como realmente Deus está em nós. E nós estamos em Deus, segundo Paulo, numa metáfora maravilhosa, como os peixes estão no oceano. Estamos mergulhados em Deus. Deus, então, conta conosco para que a gente, por uma concessão maravilhosa dele, possamos nos tornar dignos de tomar parte da criação, auxiliando. Mas eu não sou tão bom assim, tia Claudinha, para poder tomar essa parte. Todos nós, mesmo quando a gente erra, a gente está colaborando com Deus, porque Deus é fantástico. E a gente precisa estudar mais sobre ele, conhecer mais sobre essa doutrina. Kardec desencarnou dizendo que não sabia nada de espiritismo, então a gente tem que comer muito arroz e feijão ectoplásmico para poder, né, dar conta de saber um pouquinho tanto quanto ele. E aí vem tantos outros espíritos que nos dão páginas psicografadas, que nos trazem livros para reflexão, para estudo, para diversão. Eu estou relendo, né, a tríade da Ivone Pereira do Amaral, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Nomies, e agora o Drama da Bretanha, está por aqui na mesa em algum lugar. E a gente vê exatamente a justiça de Deus dando oportunidade. No caso, a gente está acompanhando um grupo, uma família, né, nos séculos em que ela precisou reencarnar para resgatar 2 corações, 3 corações, né, um menos endividado, mas um coração extremamente endividado, que erra tanto numa encarnação que eu falei, agora na próxima Deus vai pesar a mão, né, e a colheita vai ser um espinheiro só. E não foi. Mas ainda assim, a fraqueza moral do espírito é tanta que ele erra e se agrava mais uma vez. Aí você fala, agora Deus vai pesar a mão. E Deus novamente concede um monte. Às vezes eu estou lendo e fico assim, ainda fico revoltada, para a gente ver como os preconceitos ainda estão em nós, quando é com o outro. Né? Quando é com a gente, aí não. Aí a gente quer, né, colher de açúcar. Mas quando a gente lê, eu lembro a primeira vez que eu li esse livro, agora, né, mais velho, a gente já tem outras concepções, mas quando eu li a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, mas para que tanta misericórdia? Esse espírito não vai se emendar nunca. Vai, porque nós somos eternos. E no livro, quando termina, eu vou dar um spoiler, ele avisa que ainda hoje, né, no século XX, porque esse livro foi editado, foi escrito um pouco antes, mas foi editado em 1972, mas a psicografia chegou na década de 50. Ivone Pereira e o Charles, né, que é o espírito que conta essa história, ele fala que ainda hoje, então, no século passado, esses espíritos ainda estão em romagem terrena, ou seja, eles estão reencarnados para continuar trabalhando erros que foram cometidos no século XVI. Então, nós temos ainda, e aí acabei de fazer essa correlação, essa história que o André Ruiz contou, do casal que foi procurar Chico, também no século XVI. A gente ainda está em momentos de resgatar coisas que a gente cometeu lá atrás. E aí temos a responsabilidade de não agravarmos mais isso. Porque temos hoje, ainda mais nós que somos espíritas, muito nos tem sido dado. Então, obviamente, muito nos será cobrado, porque a gente tem as ferramentas, todas elas, para podermos sair com sucesso dessa encarnação. Mas precisamos ainda vencer a nós mesmos. Então, que a nossa herança, para quando a gente desencarnar e tiver que reencarnar novamente, seja a melhor possível. Vamos nos esforçar para nos mantermos conectados ao bem, ao bom, ao belo, e mais do que só fazer essa conexão, contagiar, a palavra é essa mesmo, contagiar, não o vírus, mas a felicidade da gente saber que estamos sob o auspício de Jesus, que é um irmão querido, que entende perfeitamente cada um dos momentos que a gente passa e que, por conta disso, nos dá a mão para nos cuidar com muito amor e carinho. Então, eu vou me despedir de vocês, agradecer sinceramente esse convite para a gente poder fazer essas reflexões. Eu sei que vai ficar na página da casa, e então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você vê essa nossa transmissão. Espero poder ter colaborado para a gente poder
trazer essas reflexões para a nossa vida. Fico à disposição para quem quiser depois bater um papo e faço realmente votos para que todos nós, eu inclusive, consigamos nos melhorar enquanto seres humanos um pouquinho mais hoje do que fomos ontem, fazermos realmente as nossas reflexões e buscarmos a possibilidade de comunhão entre nós e com a espiritualidade amiga que está sempre, sempre, sempre disponível para nos amparar e nos conduzir, às vezes com conselhos que vão nos aborrecer, né? Porque às vezes o conselho é acalma, às vezes o conselho é espera, às vezes a resposta é agora não. E aí a gente fica, não sei vocês, mas eu fico para morrer. Mas a gente precisa saber que há tempo para tudo. E a gente pode, então, usufruir do que a gente tem hoje, e temos muita coisa pelas quais sermos gratos, independente da situação que você está vivendo hoje. Pensa naquilo que a gente tem e que pode ser fruto de gratidão e se conecta com isso. Porque o Evangelho é, antes de tudo, uma ode de gratidão a Deus, que tão fartamente tem feito misericórdias e mais misericórdias na nossa vida. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor, que Jesus possa realmente fazer morada em nossos corações e a gente possa crescer mais rapidamente em busca do nosso ideal, que é sermos realmente felizes. Muito obrigada a vocês. Fiquem com Deus.